Olá, obrigada por estar aqui. Esse é o Voz que Acalma e esse é o nosso espaço entre corpo e mente. Um lugar onde a gente pega assuntos que parecem poesia e olha para eles também pela lente da ciência. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma frase que eu vi esses dias e achei que valeria a pena trazer aqui para vocês. A medicina ocidental ignora um dos antidepressivos naturais mais poderosos da Terra, a água do oceano. É curioso, né? Mas será que isso é verdade? Será que entrar no mar realmente faz tão bem assim pra gente? Ou será que é só porque a gente costuma associar praia com férias, descanso, caipirinha na beira da praia? E a resposta mais honesta é que não é tão simples assim quanto dizer que o oceano substitui o antidepressivo, mas também não é exagero dizer que existe algo profundamente restaurador acontecendo quando nos aproximamos do mar. E a ciência está começando a entender o porquê. Pensa comigo. Quantas vezes você chegou à praia carregando 1000 pensamentos? Preocupações, cansaço, ansiedade. Aquela sensação, sabe, que a sua cabeça tem 50 abas abertas ao mesmo tempo. E aí, você senta na areia, escuta as ondas, olha para aquele horizonte enorme, mergulha e de alguma forma parece que alguém abaixou o volume do mundo. Você continua tendo, obviamente, os mesmos problemas, eles não vão embora assim tão fácil, mas eles deixam de ocupar todo aquele espaço dentro de você. Isso não é imaginação, existe um campo inteiro de pesquisa chamada Blue Health, que estuda os efeitos dos ambientes aquáticos sobre a saúde física e mental. Os pesquisadores chamam os lugares como praias, rios, lagos, oceanos de blue spaces, que são os espaços azuis. E repetidamente, os estudos mostram que o contato com esses ambientes está associado a menor estresse, melhor humor e maior sensação de bem-estar. Uma das explicações está no nosso sistema nervoso. Nós fomos feitos para responder ao ambiente. Seu cérebro está o tempo todo perguntando: eu estou sendo seguro? Eu preciso lutar? Preciso fugir? Posso relaxar? E os ambientes naturais enviam sinais muito diferentes dos ambientes urbanos. Na cidade, tem buzina, notificação, luz artificial, barulho, pressa, excesso de informação. O cérebro permanece em estado de vigilância o tempo todo. Já o oceano, ele oferece outra experiência. São movimentos previsíveis, sons repetitivos, padrões naturais, horizonte aberto. Tudo isso ajuda a ativar o sistema nervoso parasimpático. O sistema parasimpático é responsável pelo descanso, pela digestão, pela recuperação, pela sensação de segurança. É como se o nosso corpo dissesse: tudo bem, você pode baixar a guarda por alguns minutos. E existe uma outra teoria muito interessante chamada Attention Restoration Theory. Ela propõe que a natureza ajuda a restaurar a nossa capacidade de atenção.
porque ela prende o nosso interesse de maneira suave, sem exigir esforço. Você olha para uma onda quebrando, depois outra, depois o brilho do sol na água, uma concha, e percebe que você está presente, sem precisar tentar, sem aplicativos, sem técnicas complicadas. A própria natureza conduz você de volta para o agora. Mas aquela história dos minerais, o magnésio, o cálcio, o potássio, o sódio, a água do mar realmente é rica nesses minerais. E o magnésio, por exemplo, ele participa de centenas de reações no organismo relacionadas ao funcionamento muscular, ao sono e ao sistema nervoso. Agora, aqui entra uma informação muito importante, tá? Apesar de muita gente afirmar que nós absorvemos grandes quantidades desses minerais através da pele, a evidência científica para isso ainda é limitada, tá? Não existem estudos robustos mostrando que um mergulho seja suficiente para corrigir deficiências nutricionais. Então, cientificamente, a gente precisa ter cautela. O benefício do oceano provavelmente não está apenas nos minerais. Ele está no conjunto da experiência. E talvez, eu imagino que isso seja ainda mais bonito, sabe? Porque quando você vai na praia, você costuma caminhar mais, tomar sol, respirar mais profundamente, se desconectar das telas, encontrar pessoas, brincar, rir, descansar, dormir melhor. Você volta a fazer coisas extremamente humanas, sabe? Coisas que deixaram de caber na rotina. E é muito difícil separar o que faz mais efeito. O mar, o sol, o movimento, a pausa, a companhia, a natureza. Provavelmente é a combinação disso tudo, tá? Inclusive, tem um estudo publicado em 2025 no Journal of Environmental Psychology. Ele analisou as experiências de natação em águas abertas em 19 países. É um estudo bem amplo. E ele encontrou uma coisa muito interessante. As pessoas que nadavam em ambientes naturais relatavam níveis maiores de bem-estar positivo do que aquelas que nadavam em piscina ao ar livre. Digo assim, a diferença do mar para a piscina, tá? Porque ambos são ao ar livre. Os pesquisadores sugerem que isso pode estar relacionado a sentimentos maiores de autonomia e de competência. Em outras palavras, quando você entra no mar, você sente que está realmente vivendo a experiência. Porque existe aventura, presença, conexão. Você não está apenas fazendo exercício, você está participando da paisagem. Outra revisão científica que eu encontrei mostrou a associação entre águas abertas e redução de tensão, fadiga, sintomas depressivos e ansiedade. Mas também reforçou que ainda precisamos de estudos mais robustos para entender exatamente os mecanismos envolvidos nisso. E eu gosto dessa honestidade da ciência, sabe? Perdão. Porque ela não diz que isso resolve tudo, né? Ela diz que existe algo aqui que merece atenção. E talvez o ponto mais interessante dessa conversa toda seja justamente esse. A gente vive tentando comprar esse bem-estar, sabe? Aplicativos,
suplementos, equipamentos, produtividade, estratégias, quando muitas vezes nós esquecemos das intervenções mais básicas, as menos glamourosas, as mais antigas, como dormir, tomar sol, caminhar, respirar, encontrar pessoas que nós amamos, comer comida de verdade, olhar o céu, sentir o vento, entrar no mar. Isso não significa romantizar a natureza, tá? Nem sugerir que uma ida à praia substitui uma terapia, medicação ou acompanhamento profissional quando eles são necessários. Lógico que não. Depressão é uma condição muito séria, ansiedade também. E existem pessoas que precisam e se beneficiam profundamente de tratamento médico. Não é uma competição entre natureza e medicina, não é isso. É uma conversa sobre integração, sobre lembrar que nós somos organismos vivos e que o ambiente em que nós vivemos influencia diretamente como nós nos sentimos. E eu acho bem curioso que os nossos ancestrais intuitivamente entendiam isso. Os médicos prescreviam temporadas no litoral. Eles prescreviam banhos de mar, descanso, ar livre. Hoje nós temos muito mais tecnologia. Isso é ótimo, né? Mas talvez a gente tenha perdido um pouco dessa sabedoria de incluir o básico, sabe? Talvez o oceano não seja um antidepressivo, mas ele pode ser um regulador, um lembrete, um convite, um espaço onde o corpo recorda de alguma coisa que a mente esqueceu. Que existe um ritmo mais lento, sabe? Que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Você faz parte de algo muito maior do que a lista de tarefas da semana. E mesmo que você não more perto da praia, talvez a pergunta seja ainda mais ampla. Qual que é o seu oceano? Qual é o lugar onde o seu sistema nervoso finalmente entende que pode descansar? Pode ser uma trilha, uma praça, um tapetinho de yoga, a meditação, uma caminhada ao amanhecer ou uma conversa com alguém querido, uma rede na varanda. Porque o que o corpo busca lá no fundo é segurança, sabe? É presença, é pertencimento. E antes de eu ir embora, eu vou te deixar uma pergunta. Quando foi a última vez que você ofereceu ao seu corpo aquilo que realmente precisa se sentir vivo? Aquilo que você precisa para se sentir vivo e não apenas funcional, sabe? No automático. Porque talvez cuidar da saúde não seja apenas tratar o que adoece. Talvez seja lembrar todos os dias das coisas simples que ajudam você a florescer. Obrigada por dividir esse momento comigo. Respira. Segue com calma. E eu te encontro aqui de novo.